Sempre pensei que as traições chegavam com gritos, discussões ou olhares cortantes. Mas a minha chegou com uma notificação, uma vibração suave na mesa de cabeceira. Naquela noite, o celular do meu marido tocou às 23h47. Eu estava acordada, olhando para o teto, pensando na viagem que faríamos no dia seguinte para Búzios, celebrando nosso aniversário de 35 anos de casamento. Roberto dormia ao meu lado com aquela respiração pesada que sempre me pareceu a de um homem em paz. Mas naquela noite não. Naquela noite algo me fez olhar para o celular. Apenas uma mensagem, uma frase, uma punhalada. Me avise quando ela for embora. E a remetente era Marina, minha nora. A mulher que se casou com meu filho há 7 anos. A que eu ajudei a escolher o vestido de noiva. A que chamava de filha. Por um segundo, acreditei que meus olhos me enganavam. Li de novo, 1, 2, 3 vezes, mas a mensagem continuava ali, como uma sentença. Meu corpo ficou gelado. O coração não batia. Ele martelava. Senti um calor subir pelo peito, como se a alma ardesse por dentro. Não chorei, não gritei. Apenas deixei o telefone no lugar e olhei para aquele homem dormindo, que acreditei conhecer durante mais de metade da minha vida. Foi então que compreendi que o verdadeiro inferno não tem fogo, tem silêncio. Passei o resto da noite acordada, olhando para a mala aberta sobre a cadeira. Era irônico. Eu tinha preparado aquela viagem para nos reconectar. Tinha pensado que, longe do barulho e das rotinas, poderíamos nos reencontrar como antes, e ele já planejava outro tipo de encontro. Com minha nora. Mas antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. Isso é muito importante para mim. Agora, vamos continuar. Marina sempre foi uma mulher encantadora, sutil, elegante, com aquele sorriso que fazia todos se sentirem confortáveis ao seu lado. Quando meu filho Rodrigo a trouxe para casa pela primeira vez, há 9 anos, me lembro de ter pensado: essa moça é especial. Ela conversava comigo sobre receitas, me ajudava na cozinha, trazia flores quando vinha jantar. Parecia genuína, parecia família. O casamento deles foi lindo. Eu chorei de emoção vendo meu filho tão feliz. Marina usava um vestido que nós escolhemos juntas, depois de 5 tardes de compras e risadas. Ela me abraçou antes de entrar na igreja e sussurrou: "Obrigada por me aceitar como filha, Dona Rosa." Eu segurei as mãos dela e disse: "Você sempre será bem-vinda na nossa família." Que idiota eu fui. Com o tempo, Marina se tornou presença constante na nossa casa. Vinha almoçar aos domingos, ajudava nas festas de família, ligava para saber como eu estava. Roberto sempre dizia: "Que sorte o Rodrigo teve em encontrar uma mulher tão carinhosa." Eu concordava. Admirava a dedicação dela. Defendia quando alguns familiares faziam comentários maldosos. E enquanto eu falava bem dela, ela falava com ele. Havia sinais, claro. Pequenos gestos, olhares, silêncios que agora faziam sentido. Mas quando uma ama, escolhe não ver. E eu escolhi não ver durante anos. Lembro de um churrasco em nossa casa há 2 anos. Roberto estava na churrasqueira e Marina se ofereceu para levar uma cerveja para ele. Vi quando os dedos dela roçaram nos dele ao entregar a garrafa. Foi apenas 1 segundo, mas suficiente para que algo dentro de mim se contraísse. Aquele olhar, aquele sorriso discreto que quase não se percebe, mas que grita mais alto que qualquer palavra. Ela o olhava de um jeito diferente. E ele, em vez de desviar o olhar, segurou por 3 segundos. Apenas 3 segundos. Mas foram 3 segundos que mudaram algo para sempre. Desde então, comecei a notar detalhes. Mensagens que Roberto apagava rapidamente. Ligações que ele atendia na varanda. Desculpas novas para sair sem mim. Nada grave o suficiente para acusá-lo, mas estranho o bastante para envenenar a calma. "Você está exagerando, Dona Rosa", dizia Marina quando eu comentava minhas preocupações sobre o casamento esfriando. "Os homens são distraídos, só isso. O Sr. Roberto te ama muito."
E ela dizia com tanta convicção que terminei acreditando. Que ironia! Eu contava meus medos para a mulher que os estava provocando. Os anos passaram e a distância entre Roberto e eu cresceu como uma sombra que se estica sem que ninguém a detenha. Ele ficou mais frio, mais cortante. Às vezes me abraçava sem realmente me tocar. E quando o fazia, eu sentia que abraçava alguém ausente. Mas eu continuava ali, segurando o insustentável. Porque as mulheres da minha geração cresceram com a ideia de que o amor tudo suporta, que o casamento é para sempre, que é preciso calar pelo bem da família. E eu calei. Calei durante anos enquanto a traição crescia em silêncio até se transformar em um monstro invisível dentro da minha própria casa. Naquela noite, enquanto olhava para aquela mensagem no celular dele, toda a minha história desfilou na minha mente como um filme acelerado. As risadas em família. Os domingos em que Marina brincava de ser a nora perfeita. Os abraços dela em mim, cheios de falsidade que eu não conseguia enxergar. E Roberto, sempre tão atencioso com ela. Marina precisa de ajuda com a mudança. Marina está passando por um momento difícil. Vamos convidar Marina e Rodrigo para viajar com a gente. Agora tudo fazia sentido. Um sentido doloroso e cruel. Eu podia ter acordado Roberto naquele momento. Podia ter gritado, chorado, exigido explicações. Mas não fiz nada disso. Porque naquela noite, olhando para aquele homem que dormia tranquilo ao meu lado, tive uma certeza. Eu não seria a esposa histérica que implora por explicações. Não seria a mulher que chora e é enganada com mais mentiras. Se eles achavam que podiam me trair, descobririam que me subestimaram completamente. Levantei da cama devagar, fui até a cozinha e preparei um chá de camomila. Sentei à mesa e respirei fundo. As lágrimas queriam sair, mas segurei. Não era hora de fraquejar. Era hora de pensar. Voltei para o quarto, deitei ao lado dele e fechei os olhos. Mas o sono não veio. Minha mente já trabalhava em outro ritmo. Um ritmo calculista, frio, preciso. No dia seguinte acordei antes de Roberto. Preparei café, arrumei a cozinha, me vesti com calma. Quando ele desceu, dei um beijo em sua testa como sempre fazia. Bom dia, amor, ele disse sorrindo. Bom dia, respondi com a voz serena. Pronto para a nossa viagem? Mais do que pronto, vai ser maravilhoso, ele disse me abraçando. Eu sorri. Sim, vai ser inesquecível. Enquanto tomávamos café, observei cada movimento dele. A forma como segurava a xícara. Como evitava meu olhar por mais de alguns segundos. Como checava o celular discretamente. Tudo nele gritava culpa, mas ele fingia normalidade com maestria. Quantas vezes ele tinha feito isso antes? Quantas manhãs eu acordei ao lado de um mentiroso e não percebi? Marina ligou ontem à noite. Comentei casualmente. Vi o corpo dele enrijecer por um instante. Ah, é? O que ela queria? Nada demais, só queria saber se podíamos ficar com o cachorrinho deles no fim de semana. Menti para testar. Ele relaxou. Ah, sim, claro, sem problemas. Pronto, confirmado. Ele nem sequer sabia do que Marina e eu tínhamos conversado de verdade na semana anterior, porque eles tinham suas próprias conversas secretas. Terminamos o café e subimos para pegar as malas. Búzios nos esperava, o hotel de frente para o mar. O restaurante romântico reservado. A promessa de dias felizes. Mas enquanto Roberto acreditava que tudo corria conforme seu plano secreto, eu já havia traçado o meu. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Não sabia que cada segundo daquela viagem seria uma peça do meu tabuleiro. E que, ao fim, o rei cairia sem sequer entender o xeque-mate. Coloquei a última peça de roupa na mala e olhei pela janela. O céu estava azul, limpo. Um dia perfeito para começar uma vingança. A viagem até Búzios durou cerca de 3 horas. Roberto dirigia, cantarolando músicas no rádio, com aquela tranquilidade falsa de quem acredita ter tudo sob controle. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem passar, mas minha mente estava longe. Cada quilômetro percorrido me trazia uma lembrança diferente. Memórias que antes pareciam inocentes, agora ganhavam um peso insuportável. Lembrei do Natal passado. Toda a família reunida em nossa casa.
A mesa farta, as risadas, as crianças brincando no quintal. Marina chegou com um vestido vermelho que chamou a atenção de todos. Ela me abraçou na porta e disse: "Feliz Natal, sogra querida. Trouxe sua sobremesa favorita." Roberto desceu as escadas naquele momento e ficou parado, olhando para ela. Não para mim, que estava ao lado, para ela. O olhar dele percorreu Marina da cabeça aos pés, demorou-se mais do que deveria. E ela percebeu. Viu o sorrisinho discreto no canto da boca dela, antes de desviar os olhos. Na hora, justifiquei para mim mesma. É só um olhar, Rosa. Não significa nada. Mas significava. Significava tudo. Durante o jantar daquela noite, Roberto e Marina sentaram-se um de frente para o outro. Rodrigo, meu filho, estava ao lado dela, conversando animadamente com os primos, mas Marina mal prestava atenção nele. Seus olhos encontravam os de Roberto a cada poucos minutos. Pequenos olhares que duravam menos de 2 segundos, mas que carregavam uma intimidade que me deixava desconfortável. Quando Roberto contou uma piada, Marina foi a primeira a rir. Uma risada alta demais, prolongada demais, como se só eles dois entendessem a graça. "Você está bem, mãe?" Rodrigo me perguntou naquela noite. "Está um pouco quieta." "Estou ótima, filho. Só cansada de tanto cozinhar." Menti com um sorriso. Como eu poderia dizer ao meu filho que algo dentro de mim gritava um alerta que eu não queria ouvir? "Rosa!" A voz de Roberto me trouxe de volta ao presente. "Está tudo bem? Você está muito quieta." "Estou ótima", respondi sem olhar para ele. "Só pensando na vida." "Em nós?" Ele perguntou, colocando a mão sobre a minha no banco. Olhei para aquela mão. A mesma mão que prometeu me proteger há 35 anos. A mesma que agora traía cada promessa feita. "Sim, em nós", disse, tirando minha mão delicadamente e fingindo arrumar o cabelo. Outra memória me invadiu. Foi há cerca de 1 ano, em um almoço de domingo. Marina estava na cozinha comigo, supostamente me ajudando a preparar a sobremesa. Roberto entrou para pegar mais gelo. "Deixa que eu pego, Roberto", Marina disse rapidamente, passando por ele. O espaço da cozinha era pequeno. Ela roçou o corpo nele de propósito. Vi tudo. Vi a mão dela tocar no braço dele rapidamente. Vi o olhar que trocaram. E vi Roberto sair dali com um sorriso que ele não tinha ao entrar. "Marina é tão prestativa, não é?" Comentei na hora, testando. "É sim", Roberto respondeu sem me olhar. "O Rodrigo deu sorte." Sorte. Que palavra amarga agora. Comecei a recordar também as desculpas estranhas. As saídas sem explicação convincente. "Preciso resolver um problema no escritório. Vou encontrar o pessoal para um happy hour rápido. Preciso ajudar um amigo com uma mudança." Sempre aos sábados à tarde, sempre apressado, sempre voltando com aquele cheiro de perfume diferente que ele jurava ser do ar-condicionado do carro. E Marina? Ela sempre aparecia em casa logo depois que Roberto saía. "Vim fazer companhia para a senhora, Dona Rosa. O Rodrigo está viajando a trabalho de novo." Quantas vezes isso aconteceu? 10, 15, 20 vezes? Ela sentava comigo, tomava café, conversava sobre futilidades. E enquanto isso, Roberto estava onde? Preparando o terreno? Alugando algum lugar? Planejando os próximos passos? Chegamos. A voz de Roberto interrompeu meus pensamentos. Olhei pela janela e vi o hotel. Lindo, imponente, de frente para o mar. Exatamente como nas fotos que ele me mostrou. "É lindo, não é?" ele disse, sorrindo empolgado. "Lindo", repeti sem emoção. Descemos do carro e um funcionário veio buscar as malas. Roberto colocou a mão na minha cintura, aquele gesto que deveria ser carinhoso, mas que agora me causava náusea. Entramos no saguão e ele fez o check-in. "Lua de mel?" perguntou a recepcionista sorrindo. "Aniversário de casamento. 35 anos", Roberto respondeu orgulhoso. "Que lindo! Parabéns ao casal", ela disse entregando as chaves. Sorri amarelo. 35 anos de mentiras, pensei. O quarto era espaçoso, com uma varanda de frente para o mar. A cama king size coberta com pétalas de rosas. Uma garrafa de champanhe gelando no balde.
Um cartão escrito: Bem-vindos, casal especial. Roberto me abraçou por trás. Que tal um brinde? Ele sussurrou no meu ouvido. Mais tarde, disse, me soltando delicadamente. Quero tomar um banho primeiro. Entrei no banheiro e fechei a porta. Olhei para meu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher? Quando foi que deixei de me enxergar? Quando foi que minha vida se tornou tão pequena que cabia nas mentiras de um homem? Respirei fundo. Não era hora de fraquejar. Abri a mala e peguei a pequena câmera que tinha comprado dias antes. Era discreta, do tamanho de um isqueiro. Perfeita para o que eu precisava. Quando saí do banho, Roberto estava na varanda, ao telefone. Ouvi apenas o final da conversa. Sim, está tudo certo. Amanhã, às 10h15. Ele desligou rapidamente quando me viu. Quem era? Perguntei. Trabalho, nada demais. Ele mentiu tão naturalmente que até assustava. Naquela noite, jantamos no restaurante do hotel. Roberto pediu o vinho mais caro, elogiou meu vestido, segurou minha mão sobre a mesa. Para qualquer pessoa que olhasse, éramos o casal perfeito. Mas eu via além da máscara. Via o homem que checava o celular discretamente a cada 5 minutos. O homem que sorria para mim, mas cujos olhos estavam vazios. Lembra do nosso primeiro encontro? Ele perguntou, tentando criar um momento romântico. Lembro, respondi. Você me disse que nunca me machucaria. Ele pareceu surpreso com minha resposta. E não machuquei? Machuquei? Olhei fundo nos olhos dele. Ainda não, disse. Ele riu, sem entender o peso daquelas palavras. Depois do jantar, voltamos para o quarto. Roberto tentou me beijar, mas desviei gentilmente. Estou muito cansada da viagem, justifiquei. Amanhã vai ser um dia longo. Ele pareceu decepcionado, mas aceitou. Tudo bem. Descanse, amor. Amor. Aquela palavra me soava tão falsa agora. Esperei ele dormir. Fiquei ali, no escuro, ouvindo a respiração dele se tornar pesada e regular. Então, com cuidado, peguei o celular dele na mesa de cabeceira. Usei a digital dele para desbloquear, algo que aprendi a fazer meses atrás quando minhas suspeitas começaram. Abri as mensagens. Ali estavam, dezenas delas. Mensagens apagadas da conversa principal, mas salvas em uma pasta oculta. Mensagens de Marina. Mal posso esperar para estar com você de novo. Ela nunca vai desconfiar. Somos cuidadosos demais. Quando finalmente ficaremos juntos de verdade? Te amo, meu amor. Te amo. Ela chamava meu marido de meu amor. Rolei as conversas. Havia fotos deles juntos em lugares que reconheci. O motel na saída da cidade. O apartamento que Roberto disse ter alugado para um investimento. Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. Uma mensagem recente dizia: amanhã vou ao hotel. Mesma suíte? Ela vai sair às 10? E a resposta de Roberto: sim, vou inventar que ela quer ir ao spa. Tudo certo, meu amor. Finalmente vamos ter algumas horas só nossos. Minha visão ficou turva. As mãos tremiam segurando o celular. Mas não chorei. Não dessa vez. Respirei fundo, tirei fotos de todas as conversas com meu próprio celular e coloquei o telefone dele de volta no lugar. Voltei para a cama e olhei para o teto. Amanhã seria o dia. Amanhã ele descobriria que a esposa, ingênua, sabia jogar o jogo melhor do que ele. Fechei os olhos, mas não para dormir. Fechei para planejar cada detalhe do que estava por vir. A vingança, descobri naquela noite, não precisa ser rápida. Ela precisa ser certeira, e a minha seria. Acordei antes do amanhecer. O céu ainda estava escuro, mas minha mente estava mais clara do que nunca. Roberto dormia profundamente ao meu lado, alheio ao que estava por vir. Levantei-me devagar, peguei a câmera que havia escondido na mala e fui para o banheiro. Ali, com a porta trancada, testei o dispositivo mais uma vez. A luz vermelha piscou. Estava funcionando perfeitamente. Olhei para meu reflexo no espelho. A mulher que me encarava não era mais a mesma de ontem. Havia uma determinação nos meus olhos que eu não reconhecia.
ou talvez reconhecesse pela primeira vez em anos. Você consegue, sussurrei para mim mesma. Você precisa fazer isso. Voltei para o quarto e esperei o sol nascer. Quando Roberto finalmente acordou, às 7 da manhã, já estava vestida e maquiada. Bom dia, amor, ele disse, espreguiçando-se. Você acordou cedo. Não consegui dormir direito, muita ansiedade boa. Menti com um sorriso. Que tal tomarmos café da manhã? Descemos juntos para o restaurante do hotel. A mesa estava farta, frutas, pães, frios, sucos naturais. Roberto comeu com apetite, falando sobre os passeios que faríamos. Pensei que poderíamos alugar um barco à tarde, ele sugeriu. E à noite, aquele restaurante francês que te falei. Perfeito, respondi, mexendo distraidamente no meu café. Mas antes, quero ir ao spa do hotel. Preciso relaxar um pouco. Vi o rosto dele se iluminar. Era exatamente o que ele esperava ouvir. Ótima ideia. Você merece. Quanto tempo vai ficar? Umas 2 horas, talvez 3. Vou fazer massagem, hidratação, essas coisas de mulher, disse sorrindo. Aproveite bastante, ele disse, e eu vi o alívio nos olhos dele. O idiota achava que tinha dado tudo certo. Voltamos para o quarto por volta das 9 horas. Vou me arrumar para o spa, avisei, pegando a bolsa. Roberto, você não se importa de ficar por aqui, né? Talvez descansar um pouco mais? Claro que não, amor. Vou aproveitar para dar uma lida naquele livro. Mentiroso. Ele ia aproveitar para receber minha nora. Entrei no banheiro com a câmera escondida na nécessaire. Precisava encontrar o lugar perfeito. Estudei o quarto pela fresta da porta. O armário. Era o lugar ideal. Tinha uma visão completa da cama e da maior parte do quarto. Esperei Roberto sair para a varanda, fazendo uma ligação. Foi minha chance. Silenciosamente, abri a porta do armário e posicionei a câmera entre as toalhas dobradas na prateleira superior. Ajustei o ângulo com cuidado. Testei. Perfeito. A lente ficava praticamente invisível, mas captava tudo. Ativei a gravação e fechei a porta do armário, deixando apenas uma fresta mínima para a câmera funcionar. Pronto, já vou descer, avisei a Roberto. Ele me deu um beijo na testa. Aproveite, querida. Pode deixar, respondi. E acrescentei, olhando fundo nos olhos dele. Tenho certeza de que será uma manhã inesquecível. Saí do quarto às 9h45. Desci até o saguão, confirmei minha reserva no spa com a recepcionista, mas em vez de entrar, subi pelas escadas de serviço. Conhecia o hotel. Tinha estudado cada corredor no site, cada saída de emergência. No quarto andar, havia um pequeno hall de serviço com uma janela que dava visão para o corredor dos quartos. Era ali que eu esperaria. Posicionei-me atrás de uma grande planta decorativa. Dali, podia ver a porta do nosso quarto sem ser vista. Olhei para o relógio. 10h05. Meu coração batia forte, mas não de medo. Era adrenalina pura. Peguei meu celular e abri discretamente o aplicativo que sincronizava com a câmera escondida. A imagem apareceu na tela. Roberto estava no quarto, arrumando o cabelo, passando perfume, preparando-se para ela. 10h12. Ouvi o som do elevador abrindo. Contive a respiração. E então a vi. Marina, minha nora. Ela usava um vestido bege, elegante, discreto. O cabelo solto, maquiagem suave. Parecia uma mulher indo para um almoço de negócios, não para encontrar o sogro na cama. Ela olhou para os lados antes de caminhar pelo corredor. Os passos eram rápidos, decididos. Não havia hesitação. Ela sabia exatamente onde estava indo. Apertei o celular com força. Queria sair dali, gritar, confrontá-la. Mas não. Precisava das provas. Precisava que tudo fosse registrado. Marina parou em frente à porta do quarto. Bateu 2 vezes, suavemente. A porta se abriu imediatamente. Roberto a puxou para dentro com pressa e fechou a porta atrás dela. Olhei para a tela do celular. A câmera captava tudo. Finalmente, ouvi a voz de Roberto através do aplicativo. Eu tinha conectado fones de ouvido minúsculos. Não perderia uma palavra.
Achei que nunca ia chegar. Quase me perdi no caminho, Marina respondeu rindo. Mas estou aqui agora. Ela saiu? Claro. Foi para o spa, como você planejou. Temos pelo menos 2 horas. 2 horas. Eles tinham calculado 2 horas para me trair. Você está linda, Roberto disse, beijando-a. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. Não era hora de fraquejar. Abri os olhos novamente e continuei assistindo. E você está ansioso, Marina respondeu, passando as mãos pelo rosto dele. Sempre fico quando sei que vou te ver. Eles se beijaram. Um beijo longo, desesperado, como pessoas que se conhecem há muito tempo e se conheciam. Aquilo não era novo, era rotina. Sabe, Marina disse, afastando-se um pouco, às vezes tenho medo de ela desconfiar. Ela? Roberto riu. Rosa é tão ingênua, tão previsível. Ela nunca vai desconfiar de nada. Ingênua, previsível. As palavras martelaram na minha cabeça. Apertei os lábios com força para não fazer barulho. Minhas mãos tremiam, mas continuei gravando tudo pelo aplicativo, fazendo backup em tempo real. E o Rodrigo? Roberto perguntou. Ele também não desconfia de nada? Marina deu de ombros. Rodrigo é igual à mãe dele, confia demais, acha que vivemos um conto de fadas. Ela riu, uma risada fria, cruel. Coitados, tão inocentes. Quanto tempo mais vamos ter que fingir? Roberto perguntou, tirando um paletó. Estou cansado de mentir, de me esconder. Logo, meu amor, logo tudo será nosso. Precisamos apenas ter mais um pouco de paciência. A empresa, o dinheiro. Então não era só desejo, era ambição. Eles não apenas me traíam, estavam planejando me destruir financeiramente também. Ela vai te deixar tudo no divórcio? Marina perguntou, deitando-se na cama. Eu vou garantir que sim. Rosa não entende nada de negócios. Ela vai assinar tudo que eu colocar na frente dela. E quando estivermos juntos oficialmente, você e eu comandaremos tudo. E o Rodrigo? Ele vai entender, eventualmente. E se não entender, problema dele. Roberto se deitou ao lado dela. Vamos viver a vida que merecemos, sem peso morto, sem obrigações chatas. Peso morto, obrigações chatas. Era assim que ele me via. 35 anos de casamento. E eu era apenas um peso morto. Eles continuaram conversando, fazendo planos. Falaram sobre vender a casa, sobre viajar pelo mundo, sobre se livrar de mim e do meu filho como se fôssemos apenas obstáculos. A cada palavra, minha dor se transformava em algo mais forte, em determinação, em justiça. Eu te amo, Marina sussurrou, beijando-o novamente. Eu também te amo, Roberto respondeu. Desde aquele Natal, 3 anos atrás, quando te vi naquele vestido vermelho. Soube naquela hora que te queria. 3 anos. A traição tinha 3 anos. Não eram meses, eram anos de mentiras, de jantares em família onde eles trocavam olhares, de domingos onde eu servia almoço para a mulher que estava destruindo minha vida. Olhei para o relógio. 10h50. Já tinha provas suficientes. A câmera tinha gravado tudo. As conversas, os beijos, os planos. Mas ainda não era hora de agir. Precisava que eles se sentissem completamente seguros. Precisava que acreditassem ter vencido. Às 11h15, Marina se levantou. Preciso ir. Não posso arriscar alguém me ver aqui. Quando nos vemos de novo? Roberto perguntou, segurando a mão dela. Logo. Vou dar um jeito de vir para Búzios amanhã também. Direi ao Rodrigo que uma amiga mora aqui e quero visitá-la. Perfeita, ele disse, beijando-a mais uma vez. Você sempre pensa em tudo. Marina saiu do quarto. Passou por mim sem me ver, escondida atrás da planta. Esperei ela entrar no elevador. Esperei as portas se fecharem. Só então saí do meu esconderijo. Olhei para a porta do quarto. Roberto estava ali dentro, provavelmente arrumando tudo, apagando qualquer evidência. Mas não sabia que a maior evidência estava gravada, segura, irrefutável. Desci para o spa. Entrei, fiquei lá por 20 minutos, tempo suficiente para parecer que tinha aproveitado alguma coisa. Então,
Voltei para o quarto. Roberto estava na varanda, lendo. Parecia relaxado, tranquilo. E aí, aproveitou? Ele perguntou com um sorriso. Foi maravilhoso, respondi. Me sinto renovada. Que bom, amor. Você merece. Sentei-me na cama, no mesmo lugar onde minutos antes ele estava com Marina. Olhei ao redor. Tudo parecia normal, mas eu sabia a verdade. E em breve, o mundo inteiro saberia também. Naquela tarde, enquanto Roberto cochilava, transferi todos os vídeos e áudios para uma pasta na nuvem. Fiz 3 cópias de segurança. Preparei uma lista de contatos para quem enviaria as provas. E então, esperei. A vingança não tem pressa. Ela tem timing. E o meu estava apenas começando. A noite caiu sobre Búzios com um céu estrelado e uma brisa suave. Roberto sugeriu jantarmos no restaurante francês que ele tanto falava. Vesti meu melhor vestido, arrumei o cabelo, passei batom vermelho. Queria estar impecável para o que estava por vir. Você está linda, ele disse ao me ver. Obrigada, respondi com um sorriso que ele não soube decifrar. Durante o jantar, ele falou sobre planos futuros, sobre uma possível viagem à Europa no ano seguinte, sobre reformar a casa. Cada palavra era uma mentira embrulhada em outra mentira. Eu apenas acenava, concordava, bebia meu vinho lentamente. Observava o homem à minha frente como quem estuda um estranho. E era exatamente isso que ele era, um completo estranho. Você está estranha hoje, ele comentou no meio da sobremesa. Tudo bem? Está tudo perfeito, respondi, olhando fundo nos olhos dele. Amanhã será um dia que nunca esqueceremos. Ele sorriu, sem entender o peso daquelas palavras. Voltamos para o quarto por volta das 22 horas. Roberto tomou banho e deitou-se cansado. Foi um dia intenso, ele disse bocejando. Sim, foi, concordei. Esperei. Esperei sua respiração ficar pesada, regular. Esperei ter certeza de que ele dormia profundamente. Então, sentei-me na poltrona ao lado da janela, peguei meu celular e abri a pasta com todos os vídeos e áudios. Revi tudo mais uma vez. Cada palavra, cada beijo, cada plano maldoso. Não havia dúvida. Não havia volta. Era a hora. Abri minha lista de contatos. O primeiro seria Rodrigo, meu filho. Ele merecia saber antes de todos. Merecia entender que tipo de mulher tinha se casado. Anexei o vídeo principal, aquele onde ficava clara a traição e os planos deles. Escrevi apenas: Filho, sinto muito que você precise ver isso, mas precisa saber a verdade. Eu te amo, mãe. Apertei enviar. Meu coração acelerou. Não havia mais volta. Em seguida, abri o contato de Fernando Andrade, chefe de Roberto na empresa. Um homem sério, de princípios rígidos, que sempre falava sobre valores familiares e ética. Ele precisava saber com quem estava fazendo negócios. Anexei o mesmo vídeo e escrevi: Senhor Fernando, acredito que o senhor deva saber sobre o caráter do seu funcionário. Atenciosamente, Rosa Maria Silva. Enviar. Depois, selecionei alguns amigos próximos da família. Casais que frequentavam nossa casa, que jantavam conosco, que achavam que éramos o exemplo perfeito de casamento. Eles precisavam ver a verdade por trás da máscara. Enviei para 5 contatos diferentes. Enviar. 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 Cada clique era libertador. Cada envio era um peso saindo dos meus ombros. Olhei para Roberto dormindo. Em algumas horas, o mundo dele desabaria. E ele nem sequer sonhava com isso. Coloquei o celular no modo silencioso e deitei-me. Fechei os olhos, mas não dormi. Apenas esperei o amanhecer, sabendo que quando o sol nascesse, nada mais seria como antes. Acordei às 6 da manhã com o celular vibrando sem parar. Eram mensagens de Rodrigo, dezenas delas. Mãe, o que é isso? Mãe, por favor, me liga. Não acredito no que estou vendo. Onde você está? Estou indo para Búzios agora. Respirei fundo. Meu filho estava sofrendo, e isso me doía. Mas era necessário. Ele precisava conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Roberto ainda dormia.
Levantei-me, tomei banho, vesti-me com calma. Cada movimento era calculado. Às 8 horas, ele finalmente acordou. Bom dia, ele disse sorrindo. Não respondi. Apenas olhei para ele com uma expressão que o fez franzir a testa. Rosa, aconteceu alguma coisa? Você vai descobrir em breve, disse pegando minha bolsa. Preciso sair um pouco. Sair? Para onde? Resolver algumas coisas. Você fica aqui. Tenho certeza de que terá companhia em breve. Saí do quarto antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Desci até o lobby e sentei-me em uma poltrona estratégica, de onde podia ver tanto a recepção quanto os elevadores. Pedi um café e esperei. Não demorou muito. Às 9h30, vi Marina entrando no hotel. Ela usava um vestido azul claro, óculos escuros e caminhava rápido, como quem não quer ser vista. Meu sangue ferveu, mas me mantive imóvel. Ainda não era a hora. Marina seguiu direto para os elevadores. Subi logo atrás, mas parei no 3º andar. Subi as escadas até o quarto e esperei no corredor, escondida atrás da mesma planta de ontem. A repetição da cena era quase cômica, se não fosse trágica. Às 9h40, ouvi vozes dentro do quarto. Risos, o som inconfundível de beijos. Respirei fundo. Era agora. Caminhei até a porta e bati. 3 vezes. Forte. Silêncio do outro lado. Depois a voz de Roberto tensa. Quem é? Sou eu, querido. Esqueci a chave, disse com voz doce. Ouvi movimentos apressados lá dentro. Sussurros desesperados. A porta se abriu lentamente. Roberto apareceu, descabelado, sem camisa, com uma expressão de pânico mal disfarçado. Atrás dele, Marina tentava arrumar o vestido, os olhos arregalados de terror. Oi, amor, disse, entrando no quarto sem pedir licença. Marina, que surpresa te ver aqui! Minha voz era calma, quase alegre. Isso os deixou ainda mais assustados. Rosa, eu posso explicar, Roberto gaguejou. Explicar? Repeti, fechando a porta atrás de mim. Explicar o quê? Que você está traindo sua esposa com sua própria nora? Que vocês planejam me roubar tudo? Que acham que sou ingênua demais para perceber? Marina ficou pálida. Sogra, nós... Silêncio, disse, levantando a mão. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Não quero ouvir suas desculpas patéticas. Como você sabe? Roberto perguntou, a voz tremendo. Você nos seguiu? Sorri. Um sorriso frio que nunca tinha ensaiado antes. Não precisei seguir. Vocês foram gentis o suficiente para encenar tudo bem aqui, neste quarto, diante das câmeras. Câmeras? Marina sussurrou, o rosto perdendo toda a cor. Que câmeras? Apontei para o armário. Aquela ali gravou tudo, cada palavra, cada beijo, cada plano miserável. Roberto correu até o armário, abriu violentamente e encontrou a câmera. Segurou-a com as mãos trêmulas. Rosa, você não pode... Você não tem direito... Direito? Ri sem humor. Eu não tenho direito de me defender de 2 traidores? Apaga isso, Marina implorou com lágrimas nos olhos. Por favor, apaga. Minha vida vai acabar se alguém ver. Tarde demais, respondi calmamente. Já enviei para quem precisava ver. O Rodrigo, o chefe do Roberto, nossos amigos, todos já sabem quem vocês realmente são. Não, Marina gritou pegando o celular desesperada. A tela mostrava dezenas de ligações perdidas e mensagens. Ela caiu de joelhos. Não, não, não! O que você fez? O que eu fiz? Minha voz subiu pela primeira vez. Eu apenas mostrei a verdade. Vocês que fizeram isso, vocês que destruíram famílias, vocês que mentiram, traíram, planejaram me destruir. Roberto tentou se aproximar. Rosa, por favor, a gente pode conversar, resolver isso. Resolver? Dei um passo para trás. Não há nada para resolver, Roberto. Acabou. Nosso casamento acabou. Sua reputação acabou. E vocês dois vão colher exatamente o que plantaram. Nesse momento, ouvi barulho no corredor. Vozes altas,
Passos apressados. A porta se abriu bruscamente. Era Rodrigo. Meu filho. O rosto vermelho de raiva, os olhos inchados de choro. Marina! Ele gritou. Ela se levantou, tentou ir até ele. Rodrigo, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele berrou. Que você está transando com meu pai? Que vocês planejavam roubar minha mãe? Vi tudo. Vi o vídeo inteiro. Hóspedes começaram a sair dos quartos, curiosos com o escândalo. Alguns pegavam os celulares para filmar. Rodrigo, filho, se acalme. Roberto tentou intervir. Não me toque. Meu filho empurrou o pai. Você é nojento, os dois são nojentos. Marina chorava descontroladamente. Foi sem querer, foi um erro. Erro? Rodrigo riu com amargura. 3 anos de erro? Vocês acham que sou idiota? A confusão aumentava. Funcionários do hotel chegaram tentando controlar a situação. Hóspedes filmavam tudo. As imagens já deviam estar circulando nas redes sociais. Peguei minha mala, que já estava pronta desde cedo, passei por todos eles com a cabeça erguida. Mãe, espera, Rodrigo me chamou. Parei e olhei para meu filho. Obrigado, ele disse com lágrimas nos olhos. Obrigado por me mostrar quem ela realmente é. Abracei meu filho. Você merece coisa melhor. Nós dois merecemos. Olhei para Roberto e Marina uma última vez. Espero que valha a pena, disse. Espero que a mentira de vocês tenha valido cada segundo, porque a verdade vai custar o resto das suas vidas. Saí do hotel com passos firmes. O sol da manhã me iluminou o rosto. Respirei fundo o ar do mar. Era o cheiro da liberdade. Atrás de mim, ouvia os gritos, o choro, o caos, mas não olhei para trás. Não havia mais nada ali que me pertencesse. Entrei em um táxi. Para o aeroporto, por favor. Enquanto o carro se afastava, vi Roberto correndo para fora do hotel, gritando meu nome. Mas eu já estava longe. Longe daquela mentira. Longe daquela dor. A verdade tinha explodido. E eu, pela primeira vez em anos, estava livre. Os 3 dias seguintes foram um turbilhão. Tranquei-me em um hotel simples perto do aeroporto, longe de tudo e de todos. Precisava de silêncio para processar o que tinha feito. Mas o mundo lá fora estava longe de silencioso. Meu celular não parava de tocar. Desativei as notificações, mas a curiosidade me venceu. Abri as redes sociais. O vídeo estava em todo lugar. Alguém que filmou o escândalo no hotel tinha postado. Em 48 horas, já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Os comentários eram uma mistura de apoio e indignação. Essa sogra é minha heroína. Traição com a nora? Que nojo! Bem feito para eles. Homens são todos iguais. O nome de Roberto aparecia em blogs, sites de fofoca, até no noticiário local. Empresário é flagrado em traição com a nora. Esposa, arma flagrante cinematográfico. Fechei o aplicativo. Não era vingança que eu buscava, mas justiça. E a justiça, descobri, às vezes vem com holofotes que não pedimos. Na segunda-feira de manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Rosa Maria? A voz do outro lado era de Fernando Andrade, o chefe de Roberto. Sou eu, respondi. Primeiro, quero lhe dizer que sinto muito pelo que você passou. Segundo, queria informar que Roberto foi desligado da empresa hoje cedo. Não podemos manter alguém com essa conduta representando nossos valores. Fiquei em silêncio por um momento. Obrigada por me avisar, Sr. Fernando. A senhora foi corajosa, não deve ter sido fácil. Não foi, admiti, mas foi necessário. Se precisar de qualquer coisa, qualquer referência para questões legais, estamos à disposição. Agradeci e desliguei. Roberto tinha perdido o emprego. O trabalho que ele tanto amava, a posição que levou anos para construir. Tudo desmoronando como um castelo de cartas. As ligações de Roberto começaram na segunda-feira à tarde. 20, 30, 50 ligações não atendidas. As mensagens se acumulavam. Rosa, por favor, me escuta. Foi um momento de fraqueza. Eu te amo, sempre te amei. Não faz isso comigo.
Você está destruindo minha vida. Eu lia e apagava, lia e apagava. Não havia mais nada a dizer. Marina também tentou. Mensagens longas, desesperadas, cheias de desculpas vazias. Dona Rosa, a senhora não entende. Eu estava confusa. O casamento com Rodrigo estava ruim. Roberto me deu atenção quando eu mais precisava. Foi sem querer. Eu não queria machucar ninguém. Por favor, retire o vídeo. Minha família me expulsou de casa. Meus pais não querem mais falar comigo. Estou dormindo no carro. Por favor, tenha piedade. Piedade. Ela queria piedade. A mesma mulher que riu da minha ingenuidade, que planejou me roubar, que traiu meu filho. Bloqueei o número dela. Não havia piedade para quem não teve compaixão. Rodrigo me ligou na terça-feira. Sua voz estava cansada, quebrada. Mãe, posso te ver? Claro, filho. Onde você está? Estou em casa. Nossa casa. Tirei a Marina daqui ontem. Dei entrada no divórcio hoje de manhã. Meu coração apertou. Sinto muito, meu filho. Não sinta. A senhora me salvou de uma vida inteira de mentira. Eu é que sinto muito por não ter percebido, por ter trazido essa cobra para dentro da nossa família. Fui encontrá-lo naquela tarde. Quando abri a porta, meu filho me abraçou e chorou como não chorava desde criança. Ela enganou todos nós, eu disse, acariciando seus cabelos. Mas agora acabou. Agora a gente recomeça. Sentamos na sala. A mesma sala onde Marina fingia ser a nora perfeita. Conversei com meus advogados. Rodrigo disse. O divórcio vai ser rápido. Ela não tem direito a nada. Temos provas mais que suficientes de adultério. E a senhora, mãe? Já procurou um advogado? Já. Dei entrada no divórcio ontem. Quero metade de tudo que construímos e vou conseguir. Rodrigo sorriu pela primeira vez. A senhora é incrível. Sabia disso? Só aprendi a me valorizar tarde demais, respondi. As semanas seguintes trouxeram mais desdobramentos. Roberto tentou me procurar pessoalmente. Apareceu na porta de casa 3 vezes. Todas as vezes, liguei para a polícia. Consegui uma medida protetiva. Ele não podia mais se aproximar. Soube por conhecidos que ele estava morando em um apartamento pequeno, alugado, em um bairro distante. Ninguém mais o convidava para eventos. Os amigos sumiram. A família dele, envergonhada, cortou relações. O irmão dele me ligou para pedir desculpas. Rosa, não sei o que deu nele. Sempre achei vocês o casal perfeito. Sinto muito por tudo. Marina voltou para a casa dos pais, mas a relação era destruída. A mãe dela me ligou chorando. Dona Rosa, eu não sabia de nada. Se soubesse, teria impedido. Criei minha filha para ser mulher de caráter. Não sei o que aconteceu. Ela fez escolhas, respondi. Agora precisa viver com as consequências. O que mais me surpreendeu foi o apoio que recebi. Mulheres que mal conhecia começaram a me procurar. Na fila do supermercado, uma senhora se aproximou. Você é a Rosa Maria, não é? Quero que saiba que a senhora é uma inspiração. Sofri algo parecido há 20 anos e não tive coragem de fazer o que a senhora fez. Fiquei calada e infeliz até hoje. Outra mulher, mais jovem, me enviou uma mensagem pelo Facebook. Minha mãe está passando por algo parecido. Mostrei sua história para ela. Ela pediu divórcio ontem. Obrigada por mostrar que a gente não precisa aceitar migalha. Percebi que minha história tinha tocado outras pessoas. Mulheres que também foram traídas, humilhadas, que engoliam a dor em silêncio, achando que era isso que deviam fazer. Eu não queria ser exemplo, mas me tornei. E isso trazia uma responsabilidade pesada, mas também um propósito. Um mês depois do escândalo, encontrei por acaso uma prima de Roberto no shopping. Ela desviou o olhar constrangida, mas eu me aproximei. Oi, Márcia? Ela pareceu surpresa. Rosa, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Você não tem culpa do que seu primo fez. Mas mesmo assim, toda a família está envergonhada. Ninguém esperava isso dele. Eu também não esperava, admiti. Mas as pessoas mostram quem realmente são quando acham que ninguém está olhando. Márcia hesitou, depois perguntou. Você está bem? Estou, respondi honestamente.
Estou melhor do que estive em anos. Ouvi dizer que ele está mal. Eu sei. Não sente pena? Pensei por um momento. Não. Pena é para quem sofre injustiça. Ele está colhendo o que plantou. Àquela altura, o processo de divórcio avançava. Meus advogados eram bons, as provas irrefutáveis. Roberto tentou contestar a divisão de bens, alegando que eu estava sendo vingativa. O juiz viu os vídeos, leu as mensagens e decidiu a meu favor. Recebi metade de tudo: a casa, as economias, os investimentos. Rodrigo me ajudou a vender a casa rapidamente. Não quero mais memórias aqui, eu disse. Ele concordou. Roberto perdeu tudo: o emprego, a reputação, a família, os amigos, o dinheiro. Alguns poderiam dizer que fui cruel, mas eu não destruí Roberto. Ele se destruiu sozinho. Eu apenas liguei as luzes. Marina desapareceu das redes sociais. Soube que mudou de cidade, tentando recomeçar longe dos olhares julgadores. Parte de mim sentia algo. Não pena, mas uma tristeza pelo desperdício. Ela era jovem, tinha tudo pela frente. Escolheu o caminho errado. Uma noite, sentada sozinha na sala vazia da antiga casa antes da mudança, refleti sobre tudo. Algumas pessoas diziam que minha vingança foi perfeita. Mas não era vingança. Vingança é suja, baixa, te puxa para o nível de quem te machucou. O que fiz foi diferente, foi verdade. A vingança não precisa ser violenta, não precisa ser elaborada, ela só precisa ser verdadeira. E a verdade, quando finalmente liberta, destrói tudo que foi construído sobre mentiras. Roberto e Marina construíram um castelo de enganos. Eu apenas mostrei que os alicerces eram podres. O castelo desabou sozinho. Olhei ao redor da casa vazia. Aquelas paredes guardavam 35 anos de memórias. Algumas boas, muitas falsas. Mas não olhei para trás com tristeza. Olhei com alívio, porque pela primeira vez eu não estava presa em mentiras. Estava livre, livre para recomeçar. Livre para ser quem eu realmente era. E descobri que liberdade vale mais que qualquer vingança. 6 meses se passaram desde aquele dia em Búzios. 6 meses que pareceram 6 anos de transformação. Olhei ao redor da minha nova sala, pequena, aconchegante, com uma vista que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. O mar. O mar infinito, azul, que mudava de cor a cada hora do dia. Eu tinha me mudado para Camburi, uma cidadezinha tranquila no litoral norte de São Paulo. Não era um lugar turístico famoso, não tinha aquela agitação de Guarujá ou Ubatuba. Era exatamente o que eu precisava: paz. A decisão de recomeçar longe tinha sido rápida. Depois que vendi a casa e dividi os bens com Roberto, olhei para aquele dinheiro na conta e pensei: o que eu realmente quero fazer da minha vida? A resposta veio clara como água. Queria viver. Simplesmente viver. Sem mentiras, sem máscaras, sem o peso de um casamento morto. Pesquisei cidades litorâneas por semanas. Olhei opções em Santa Catarina, no Nordeste, no litoral paulista. Quando vi as fotos de Camburi, com suas praias desertas, suas casinhas simples e aquela atmosfera de vila de pescadores, soube que era ali. Vim visitar em um fim de semana e, antes de voltar, já tinha fechado o aluguel de uma casa. Era uma casa pequena, de 2 quartos, pintada de branco com detalhes em azul. Ficava a apenas 50 metros da areia. Todas as manhãs, acordava com o som das ondas. Não precisava de despertador. O mar me chamava. Abria a janela do quarto e via o sol nascendo, pintando o céu de laranja e rosa. Bom dia, vida nova, eu dizia para mim mesma. E sorria. Sorria de verdade. Os primeiros meses foram de adaptação. Camburi tinha pouco mais de 3.000 habitantes. Todo mundo conhecia todo mundo. No começo, as pessoas me olhavam com curiosidade. A paulistana, me chamavam. Mas aos poucos fui me integrando. Frequentava a feirinha de domingo, comprava peixe fresco direto dos pescadores, tomava café no boteco da esquina, onde Dona Neuza fazia o melhor pão de queijo da região. Um dia, caminhando pela vila, vi um pequeno ponto comercial vazio, bem no centro, perto da pracinha. Tinha uma placa. Aluga-se.
Parei. Olhei para aquele espaço. E uma ideia surgiu. Por que não? Por que não abrir algo meu? Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem? Liguei para o proprietário naquele mesmo dia. Uma semana depois, assinei o contrato. Iria abrir uma enoteca. Uma loja pequena, especializada em vinhos. Sempre gostei de vinho, de estudar sobre uvas, regiões, harmonizações. Roberto nunca levou isso a sério. Hobby de velha entediada, ele dizia. Pois bem, agora meu hobby de velha entediada seria meu negócio. Investi parte do dinheiro do divórcio com cuidado. Reformei o espaço, pintei as paredes de um tom terra quente, instalei prateleiras de madeira rústica, coloquei uma iluminação aconchegante. Comprei um estoque inicial de vinhos nacionais e importados. Nada muito caro ou pretensioso. Vinhos bons, honestos, para pessoas que queriam apreciar, não ostentar. Chamei a loja de Recomeço. Simples assim. Rodrigo riu quando contei. Mãe, a senhora não tem medo de ser óbvia demais? Filho, passei 35 anos escondendo quem eu era. Agora eu quero ser óbvia. Quero que todo mundo saiba que estou recomeçando e que está sendo maravilhoso. A inauguração foi em um sábado ensolarado. Coloquei mesinhas na calçada, servi vinhos e queijos, convidei os vizinhos. Veio mais gente do que eu esperava. Dona Neuza, seu João do boteco, Mariana da padaria, os pescadores, as artesãs da feira. Que bênção, Dona Rosa, disse Dona Neuza. A senhora trouxe cultura para nossa vila. Cultura. Eu, que sempre me senti pequena, estava trazendo algo novo para aquele lugar. Os primeiros meses foram desafiadores. Aprender a gerenciar estoque, controlar contas, lidar com fornecedores. Mas eu amava cada segundo. Amava abrir a loja de manhã, arrumar as garrafas, receber os clientes. Cada venda era uma conquista. Cada cliente satisfeito era uma prova de que eu era capaz. E o melhor, a autonomia. Pela primeira vez na vida, eu não dependia de ninguém. O dinheiro que entrava era fruto do meu trabalho. As decisões eram minhas. Se quisesse fechar mais cedo para caminhar na praia, fechava. Se quisesse fazer uma promoção, fazia. Ninguém para questionar, ninguém para julgar. Era libertador. Os clientes viraram amigos. Seu Antônio, aposentado, vinha toda sexta-feira buscar uma garrafa de tinto para o fim de semana. Sempre ficava conversando por meia hora. Clara, professora da escola local, organizou um clube do livro e começaram a se reunir na minha loja uma vez por mês, harmonizando literatura com vinho. Rosa, você transformou esse espaço em um ponto de encontro, ela disse. E tinha razão. Não era só uma loja. Era um lugar onde as pessoas se conectavam. Minha rotina era simples, mas plena. Acordava cedo, caminhava na praia por 1 hora. A areia nos pés, o vento no rosto, o som das ondas limpando qualquer resquício de tristeza. Depois, tomava café em casa, lia um pouco e abria a loja às 10 horas. Ficava até às 6 da tarde. À noite, jantava algo leve, assistia um filme ou lia na varanda, ouvindo o mar. Era uma vida que Roberto chamaria de entediante. Para mim, era perfeita. Rodrigo vinha me visitar uma vez por mês. Ele também tinha refazendo a vida. Conheceu alguém novo, uma mulher incrível, advogada, mãe de um menino de 8 anos. Mãe, desta vez é diferente, ele disse em sua última visita. Eu aprendi a ver os sinais, aprendi com a senhora. Ver meu filho feliz de novo era a maior recompensa. Um sábado, 6 meses depois da inauguração da loja, eu estava arrumando as prateleiras quando vi um homem parado na porta. Magro, barba por fazer, roupas amassadas. Demorei alguns segundos para reconhecer. Roberto. Meu coração acelerou, não de amor ou saudade, mas de raiva. O que você está fazendo aqui? Perguntei a voz firme. Rosa. Ele entrou devagar, como quem tem medo de ser expulso. Preciso falar com você. Não temos nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Olhei para ele. O homem à minha frente era uma sombra do Roberto que conheci. Os olhos fundos, o rosto envelhecido, os ombros caídos. Como me encontrou? Perguntei. Rodrigo me contou onde você estava.
Implorei para ele. Ele não queria dizer, mas acabou cedendo. Faria uma conversa séria com meu filho depois. Fale logo. Tenho trabalho a fazer, disse, cruzando os braços. Roberto olhou ao redor. Você abriu uma loja. Parece bonito. É, e é meu, só meu. Ele engoliu seco. Rosa, eu vim pedir perdão. Sei que estraguei tudo. Sei que fui um idiota, um covarde. Destruí nossa família. Perdi tudo. O emprego, os amigos, a reputação. Estou morando em um quartinho alugado, fazendo bicos para sobreviver. Minha vida acabou. E você acha que eu tenho pena? Perguntei a voz gelada. Não vim pedir pena. Vim pedir perdão. Vim pedir uma chance de recomeçar. Talvez a gente possa... Pare, interrompi. Você está louco se acha que vamos recomeçar alguma coisa. Rosa, eu te amo. Não, Roberto. Você não me ama. Você nunca me amou. Você amava a ideia de ter uma esposa submissa, que fechava os olhos para suas traições, que sustentava sua imagem de homem de família. Mas eu não sou mais aquela mulher. Eu mudei, ele insistiu. Eu aprendi. Você mudou porque perdeu tudo, cortei. Não porque se arrependeu. Você está aqui porque está sozinho e desesperado. Não porque me valoriza. Então você não vai me perdoar? Ele perguntou, os olhos marejados. Respirei fundo. Não, Roberto, não vou te perdoar. E sabe de uma coisa? Não preciso. O perdão seria para te aliviar a culpa. Mas você não merece esse alívio. E eu não preciso perdoar para seguir em frente. Já segui. Você vê esta loja? Esta vida? Eu construí isso sozinha. Sem você. E estou mais feliz do que jamais estive ao seu lado. Rosa, sabe o que é engraçado? Durante anos, achei que precisava de você. Achei que sem você eu não seria nada. Mas você me fez o maior favor da sua vida ao me trair. Me libertou. Me obrigou a encontrar minha força. Então, obrigada. Obrigada pela traição. Foi o melhor presente que poderia me dar. Roberto chorou. Ali, no meio da minha loja, ele desabou em lágrimas, e eu não senti nada, nem pena, nem raiva, nada. Ele era um estranho chorando na minha frente. Você precisa ir embora agora, disse calmamente. E nunca mais volte aqui. Nunca mais tente me procurar. Acabou, Roberto. Acabou faz muito tempo. Só demorei para perceber. Ele saiu sem dizer mais nada. Vi pela janela quando ele subiu em um ônibus velho e foi embora. E eu voltei para minhas prateleiras, para meus vinhos, para minha vida. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Marina. Dona Rosa, sei que não tenho direito, mas preciso dizer que sinto muito. Sinto muito por tudo que fiz. A senhora não merecia. Rodrigo não merecia. Estou tentando reconstruir minha vida longe de tudo. Não peço perdão, porque sei que não mereço. Só queria que soubesse que tenho vergonha do que fiz e que a senhora foi a pessoa mais corajosa que conheci. Li a mensagem 3 vezes, então bloqueei o número. Não havia nada a dizer. Algumas portas, quando fechadas, devem permanecer assim. No domingo seguinte, acordei antes do sol nascer. Peguei uma cadeira, coloquei na areia e sentei para ver o amanhecer. O céu foi mudando de cor. Roxo, rosa, laranja, azul. As ondas quebravam mansas na areia. 2 gaivotas voaram baixo. Um casal de idosos passou caminhando, de mãos dadas, e me cumprimentou. Sorri de volta. Pensei em tudo o que tinha passado. A dor, a traição, a raiva, mas também a transformação, a coragem, o renascimento. A melhor vingança foi me escolher. Sussurrei para o mar. E era verdade. Eu podia ter ficado presa na amargura, na raiva, no desejo de destruir Roberto ainda mais. Mas escolhi me reconstruir. Escolhi viver. Não havia perdão. E estava tudo bem. Perdão não era obrigatório. Não precisamos perdoar quem nos machucou profundamente, mas precisamos nos libertar. E eu estava livre. Livre da mentira, livre da dor, livre do passado. Algumas pessoas não merecem perdão, mas você, mulher que me escuta, você merece liberdade. Merece se escolher. Merece recomeçar quantas vezes forem necessárias.
Hoje tenho 63 anos e sou mais livre do que jamais fui em qualquer outra fase da minha vida. Se você está passando por algo parecido, saiba, você é mais forte do que imagina. A dor passa, a traição ensina. E do outro lado, existe uma versão sua esperando para renascer. Uma versão que não aceita migalhas. Uma versão que sabe o próprio valor. O sol terminou de nascer. Levantei da cadeira, sacudi a areia dos pés e voltei para casa. Tinha uma loja para abrir, vinhos para vender, uma vida para viver. Minha vida. Finalmente, completamente minha. E antes de me despedir, quero fazer um convite especial. Comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Quero saber sua opinião. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Ele traz uma reviravolta emocionante que vai te deixar sem palavras. Meu nome é Rosa Maria Silva. E esta foi a história de como aprendi que o amor próprio vale mais que qualquer casamento. De como a verdade, mesmo dolorosa, liberta. E de como nunca é tarde para recomeçar. Obrigada por me ouvir. Até a próxima história.